Saudações, meu nome é Ronaldo Lopes, sou cirurgião vascular aqui do INCOR de Rio Preto. Eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre trombose venosa. A primeira coisa que eu quero falar é que eu estou sem máscara nesse momento porque eu estou num ambiente controlado, só eu estou na sala fazendo esse vídeo. Mas o INCOR Rio Preto está atendendo todas as especificações da Secretaria de Saúde. Todos os cuidados, álcool gel em pontos estratégicos, a gente mede a temperatura de todos os pacientes e de todos os colaboradores que entram aqui na clínica. Trombose venosa é a formação de um coágulo dentro de uma veia. Numa linguagem mais simples, é quando o sangue endurece dentro da veia. E quando ele endurece dentro da veia, ele vai entupir essa veia, ele vai impedir o fluxo sanguíneo de passar por esse local, tá? Normalmente caracterizado por, dependendo do local, um edema. Esse edema pode ser no braço, pode ser na perna, ou, dependendo do local, vai ser algum outro sintoma. Recentemente, nós tivemos o caso do repórter Rodrigo Rodrigues, que teve uma trombose venosa. Não foi nem braço nem perna, foi uma trombose venosa cerebral, desencadeada pelo Covid. Mas isso eu vou falar um pouco mais pra frente. A Covid é uma doença nova. A grande preocupação no início dela era o quadro pulmonar do paciente. Hoje a gente sabe que ela é uma doença multifacetada. Ela não vai afetar só o pulmão do paciente. Ela afeta pulmão, ela afeta muito o rim do paciente e afeta o sistema circulatório. De que forma? Favorecendo a formação da trombose venosa. Então, o grande problema do pulmão do paciente com Covid é a trombose que se forma em todos os vasos do coração, tá? A doença por si só, ela deixa o paciente num estado que a gente fala, um estado pró-coagulante, um estado pró-trombótico. O paciente faz trombose com muita facilidade. Para evitar a trombose, o paciente que está internado, ele vai receber uma medicação dentro do hospital, normalmente a heparina. Essa heparina vai dificultar que se forme uma trombose no paciente. Esse é o tratamento dentro do hospital. E o paciente que está fora do hospital tem que seguir nesse tratamento ou não tem que seguir nesse tratamento? Essa é uma grande dúvida. Alguns pacientes que já têm uma história de trombose, uma história pessoal ou uma história familiar de trombose, esse paciente vai se beneficiar e muito do tratamento domiciliar a longo prazo com um remédio que vai fazer com que evite que ele tenha uma nova trombose. Existem aí uns 3 ou 4 medicamentos no mercado que podem ser usados nesse paciente. Então são pacientes específicos que devem usar essa medicação. E aí é o cirurgião vascular, ou o intensivista, ou o pneumologista, ou mesmo um clínico geral acostumado a lidar com esse tipo de doença, que vai poder te falar se você vai se beneficiar ou não com essa medicação a longo prazo dentro de casa. Você, paciente com Covid, que está fazendo um tratamento domiciliar, o que você deve se preocupar? Eu vou falar do ponto de vista vascular, não do ponto de vista pulmonar. Edema, inchaço, seja nos braços, seja na perna. Se uma perna inchar, um braço inchar, isso é um sinal de trombose. Agora eu vou falar um pouco sobre o Rodrigo Rodrigues, aquele repórter esportivo. Ele teve uma trombose que a gente chama de uma trombose cerebral, uma trombose dentro da cabeça. Isso é um quadro raro. Isso aí normalmente acontece com pacientes que têm uma história familiar de trombose ou uma história pessoal de trombose. São esses pacientes que mais se beneficiam com tratamento a longo prazo dessa doença. Eu não vou falar o caso, eu não sei exatamente o que aconteceu com ele, mas um paciente que já tem uma história familiar, uma história pregressa de trombose e que está com o Covid, tem que tomar medicação em casa, no mínimo 30 dias, mesmo depois de todos os sintomas terem acabado. Ele tem que manter com essa medicação, por quê?
Porque o coronavírus favorece a formação de trombose. Em pacientes que nunca tiveram, essa trombose normalmente se manifesta nas pernas, principalmente, pode se manifestar nos braços. Agora, quem tem uma história pregressa, essa trombose pode se dar em locais raros, na cabeça, no abdômen. E esses locais raros normalmente têm um desfecho muito ruim. Como uma mensagem final para vocês, pacientes que tiveram, que estão com Covid, o que eu digo? Procure o seu médico, tá? E o atendimento é multidisciplinar. Não é só o médico da emergência que te viu, diagnosticou, deu o tratamento, ou você saiu da UTI, da enfermaria. A doença, ela não acaba quando você tem a alta do hospital. Hoje nós sabemos que essa doença deixa algumas sequelas por um tempo. Então, mesmo na saída do hospital, você está com risco, não dessa doença, mas das sequelas que ela pode causar. O INCOR Rio Preto conta com cardiologistas, com pneumologistas, com vascular, com angiologista, com reumatologistas, ou seja, nós temos uma equipe multidisciplinar e estamos à disposição de quem precise tirar dúvida ou fazer um acompanhamento, seja pós-Covid ou seja no dia a dia. A clínica está toda preparada para recepcioná-lo. Álcool em pontos estratégicos, todos usando máscara. Volto a dizer, eu estou sem máscara porque estou num ambiente controlado, só eu estou nesse ambiente. E a gente afere a temperatura de todo o paciente antes de entrar aqui na clínica, tá? Então você vir aqui a uma consulta, o risco é extremamente pequeno. Eu digo mais, o risco maior é você ficar com dúvida dentro de casa. Agradeço a atenção de todos. Ronaldo Lopes, cirurgião vascular, INCOR Rio Preto, estou à disposição.